Olá, alunos, tudo bem com vocês? O assunto da aula de hoje é artigo de opinião, livro de produção textual, unidade 2, páginas 46 a 60. Vamos lá. Abrindo aí nas páginas 46 e 47, nós temos a abertura da unidade em que iremos trabalhar dois gêneros textuais neste bimestre: artigo de opinião e editorial. Em sua opinião, que motivos levam essas pessoas a realizar essa marcha? Todas as pessoas reunidas nessa marcha têm o mesmo posicionamento em relação ao presidente da Venezuela e à crise no país? No dia a dia, de que forma você se manifesta sobre um assunto importante? Além de uma marcha, há outras formas de uma pessoa expressar seu posicionamento sobre um assunto. Cite algumas. Então, aqui nós temos uma marcha contra o presidente Nicolás Maduro e a crise na Venezuela, em Caracas, no dia 19 de abril de 2017. Bom, nós vamos aprender hoje, vamos ver artigo de opinião. Então, antes de mais nada, vamos contextualizar. Neste capítulo, você vai ler um artigo de opinião sobre a inclusão de cotas na Universidade de São Paulo, USP. Antes disso, conheça um pouco mais sobre o jornalismo opinativo e a importância da USP. Jornalismo opinativo. Embora a opinião esteja ligada à imprensa desde seu surgimento, o jornalismo opinativo como gênero se firmou no século XVIII, principalmente a partir das lutas da Revolução Francesa e da independência dos Estados Unidos. Uma revista ou um periódico é composto por variados textos de diferentes gêneros, entre eles o opinativo, que abrange aqueles que transmitem as impressões de seu autor, diferentemente dos gêneros informativos, por exemplo, que apenas noticiam ou informam um fato ou um acontecimento. A opinião presente nesses textos pode ser atribuída a diversos sujeitos: ao próprio jornal, como no editorial, ao jornalista, como uma resenha crítica e crônicas, a colaboradores especialistas, como em artigos de opinião, ou ao leitor, como na carta do leitor. Os assuntos tratados por eles podem ser os mais variados, desde que o autor tenha conhecimento para falar sobre o tema. Por ser um gênero em que o autor expõe suas impressões sobre algo, um de seus elementos mais importantes é a argumentação. Por isso, esses textos podem influenciar o leitor a formar opinião a respeito daquilo que o autor trata. Dessa forma, é essencial que o autor transmita suas ideias de forma ética, sem manipular informações, para que propicie um debate saudável e justo. Bom, vamos falar um pouquinho então sobre a Universidade de São Paulo, a USP. Foi criada em 1934. A USP é uma das mais importantes universidades do Brasil, localizada na cidade de São Paulo, e em 2017 foi eleita a segunda melhor universidade da América Latina. Para conhecer mais sobre a USP, acesse o site. Tem aqui o link para acessar o site da USP. Bom, conversando. Você sabe o que são cotas raciais, sociais e por que elas são tão discutidas atualmente? Então, nós vamos conversar um pouquinho a respeito e eu quero que vocês pesquisem mais sobre o assunto. E você, já tem uma opinião formada sobre isso? Você é a favor ou contra essas cotas sociais e raciais? Lendo. A seguir, você lerá dois artigos de opinião que tratam de um assunto bastante atual e amplamente discutido nos jornais, revistas, sites e redes sociais. O fato de, a partir de 2018, a USP passar a oferecer parte de suas vagas pelo sistema de cotas, tanto sociais quanto raciais. Os textos a seguir trazem opiniões e argumentos diferentes sobre esses assuntos. Então, vocês vão ler. Eu não vou ler com vocês, senão o vídeo vai ficar um pouco cansativo, tá? Então, aqui eu vou ler o título. A USP está correta em adotar cotas sociais e raciais? Então, temos aqui
um questionamento. A partir desse questionamento, nós temos um texto em que diz sim, que a USP está certa em adotar cotas raciais e sociais. Então, aqui o título desse texto começa com Derrubando os Muros. Aqui ainda é a parte do sim. Esse é o texto do não. Olha só. A USP está correta em adotar cotas sociais e raciais? Vejam que a pergunta é a mesma e o posicionamento é diferente. Boas intenções, maus resultados. Então, vocês vão ler dos dois textos, o que do sim e o do não, para vocês chegarem à conclusão de vocês. Compreendendo. Sobre o texto A, responda às questões. Letra A. Marco Antônio Zago cita o papel social da USP ao apontar suas responsabilidades. Quais são elas? Então, eu vou ampliar aqui. As pessoas que escrevem artigos em jornais e revistas de forma a se posicionarem criticamente sobre um assunto socialmente relevante são chamados de articulistas. São as pessoas que escrevem os artigos. Sendo assim, quando os articulistas escrevem, eles expressam suas convicções que podem ou não estar de acordo com o posicionamento do veículo de comunicação que divulga o texto. Então, um artigo de opinião é de total responsabilidade do seu autor e não do veículo ao qual ele é transmitido. Letra B. De que forma o autor relaciona a função da USP com a criação de cotas na universidade? C. Segundo o autor, de que forma as cotas podem contribuir para a diversidade da USP? Então, a parte 2, nós vamos falar a respeito do texto B. Sobre o texto B, responda as questões. Letra A. Qual é a ideia central com a qual o autor constrói o seu texto? E na letra B, cite as razões apontadas pelo autor para justificar seu posicionamento. Então, é importante que vocês leiam os dois textos com bastante atenção e consiga compreender qual é a intenção de cada um e o porquê de cada um ter esse posicionamento contra ou a favor às cotas raciais. Explorando o artigo de opinião. 1. Sobre o veículo de circulação dos artigos de opinião lidos, responda as questões. Letra A. Em que veículo eles foram publicados? Como é possível identificar isso? Bom, voltando aqui um pouquinho, ao final do texto nós temos a fonte de onde foi retirada esse artigo de opinião, tá? Tanto este, vou voltar, quanto o outro, tá? E aqui também nós temos uma barrinha de endereço. Vamos seguir. Vamos lá. Opa, volta. Letra B. Quem são os possíveis leitores de artigos como esses? Letra C. Agora sim. Os artigos foram publicados na editoria Opinião e na seção Tendências e Debates. Observe. Então, tem lá Opinião, Tendências e Debates. As editorias são responsáveis por dividir os assuntos de um jornal de modo a organizá-los. Qual é o objetivo dos textos publicados nessa seção? Então, esta é a pergunta da letra C. Letra D. No final dos artigos, há a seguinte informação: os artigos publicados com assinatura não traduzem a opinião do jornal. Sua publicação obedece ao propósito de estimular o debate dos problemas brasileiros e mundiais e de refletir as diversas tendências do pensamento contemporâneo. Qual é a intenção do jornal ao publicar essa nota? Ao publicar opiniões controversas sobre o mesmo assunto, o veículo onde o artigo de opinião são publicados geralmente esclarece que o posicionamento apresentado não revela a postura ideológica da empresa, jornal ou revista. 2. Releia as informações apresentadas após os artigos de opinião. Então, no texto A, Marco Antônio Zago é professor titular da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto
e reitor da Universidade USP. Então, ele é o autor do texto A. Sérgio Almeida é professor de Teoria Microeconômica na Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP. É doutor na área de Economia Comportamental e Experimental pela Universidade Nottingham, no Reino Unido. Por que é importante ter essas informações sobre os autores desses artigos? Porque o que a gente nota aqui, que ambos são profissionais com formação na USP e têm conhecimento dessa universidade e do campus e de como é estudar lá. Vamos lá. Letra A. Que informações são apresentadas aos leitores nesses trechos? Letra B. O que há em comum entre esses autores? Letra C. É possível afirmar que esses autores têm conhecimento sobre o que estão discutindo? Letra D. Com base nas respostas anteriores, explique com que objetivo as informações sobre os autores são apresentadas após os artigos. E letra E. Por que o nome dos articulistas foi grafado com letras maiúsculas? Bom, esse é um bom momento para a gente falar da palavra-chave de hoje, que é USP, tá? Anotem aí a palavra-chave para vocês registrarem a presença na aula. Vamos aumentar aqui. 3. Observe os títulos dos artigos de opinião lidos. Letra A. Derrubando os muros. E letra B. Boas intenções, maus resultados. Bom, os títulos são importantes em artigos de opinião, pois costumam antecipar ao leitor o posicionamento a ser adotado sobre o assunto ao longo do texto. Então, a gente sabe que o texto A é favorável às cotas, então o título, Derrubando os Muros. E o texto B já tem opinião contrária, uma opinião negativa em relação às cotas. Boas intenções, maus resultados. Letra A. No título do texto A, a palavra muros foi empregada em sentido figurado. Explique de que forma esse emprego sugere o posicionamento do autor sobre o assunto. B. No título do texto B foram empregados dois antônimos, ou seja, palavras que possuem sentidos opostos. Explique de que forma esses antônimos constituem um recurso expressivo para sinalizar o posicionamento do autor sobre o assunto. 4. Em relação à introdução dos artigos lidos, explique de que forma ela é feita e identifique a tese de cada um dos articulistas. Bom, a introdução é uma das partes que estruturam um artigo de opinião. Normalmente é o primeiro parágrafo ou os primeiros parágrafos. Nela é apresentada o tema a ser discutido e a tese, o que revela sua posição articulista. Em relação ao tema, esse posicionamento pode ser favorável, contrário ou dialético, mostrando os prós e os contras. Bom, vamos para a atividade 5. Observe a seguir duas das ideias apresentadas pelos articulistas. Depois transcreva os argumentos empregados para defendê-las. O que seriam os argumentos? São um conjunto de fundamentos empregados para comprovar a tese apresentada, com o objetivo de persuadir o leitor ou ouvinte. Um artigo de opinião bem fundamentado apresenta diversas estratégias argumentativas. Então, vocês vão preencher aqui. Deixa eu até diminuir para a gente ver o todo. Do texto A, ideias apresentadas. A decisão não comprometerá a excelência do ensino que caracteriza nossa universidade. A segunda ideia. Com isso, nossa instituição vai ganhar novo perfil social, étnico e cultural. Então, quais argumentos ele usou para defender essa ideia e quais argumentos ele usou para defender esta ideia?
No texto B, a mesma coisa. Ideias apresentadas. O plano não atenta para a possibilidade do sistema ser ludibriado. E a segunda ideia, a política pode causar prejuízos a seus beneficiários. Então, os argumentos aqui e os argumentos aqui. Atividade 6. Releia um trecho extraído do artigo de opinião B. Contra-argumento é uma das estratégias empregadas em gêneros argumentativos, como os artigos de opinião. Essa estratégia consiste em apresentar um argumento contrário e rebatê-lo de modo a invalidá-lo. Então, notem este trecho. Não há dúvida de que o Estado brasileiro deve tentar corrigir as desigualdades sociais produzidas por um legado centenário de tratamento discriminatório e de desigualdade de oportunidades. Pairam dúvidas, no entanto, a respeito de as cotas serem a forma mais efetiva de alcançar esses propósitos. Poderíamos, por exemplo, cobrar mensalidade dos estudantes e usar dinheiro para financiar oportunidades educacionais aos mais pobres. Letra A. A primeira afirmação do articulista costuma ser um dos argumentos empregados pelos defensores das cotas das universidades. Com que intenção esse argumento é citado no texto? Relacione-o com a informação apresentada na sequência. 8 não, B. Observe a seguir alguns... a B mesmo, isso. Observe a seguir alguns dos argumentos apresentados pelos articulistas. Escolha um deles e crie um contra-argumento. Ou seja, vocês vão rebater, escolha um para vocês rebaterem o argumento citado. Então, do texto A. Nossos estudantes serão educados em um ambiente acadêmico que privilegia a diversidade ao invés de ser socialmente segregado e culturalmente monótono. Texto B. Se os alunos que ganharão acesso pelas cotas são mal preparados para enfrentar as demandas dos cursos da USP, haverá taxas elevadas de desistência entre eles. Bom, então, se você escolher o texto A, vai ter que rebater este argumento com um contra-argumento. Se escolher o trecho B, também tem que citar, circula aqui para a gente saber qual foi o argumento que vocês quiseram rebater. 7. No artigo de opinião B, identifique um argumento de citação de autoridade e explique com que intenção ele é apresentado. 8. Sobre a conclusão dos artigos de opinião lidos, responda. Letra A. De que forma o artigo de opinião A foi concluído? Letra B. E o artigo de opinião B, como foi concluído? Agora sim, vou aumentar aqui a conclusão. A conclusão de um artigo de opinião é uma parte estruturante fundamental. Ela pode ser construída de várias formas. Proposta de intervenção, que indica alternativa para amenizar o problema. Ela pode ser uma síntese em que os principais aspectos são retomados de forma sucinta para enfatizar o posicionamento do articulista. Ela pode ser uma surpresa, apresentada como uma informação impactante que visa impressionar o leitor a fazer que ele apoie a ideia defendida. Então, sempre tem uma dúvida, como eu termino um artigo de opinião? Então, tem aí, olha, 3 formas diferentes de você terminar um artigo de opinião. 9. Releia trechos extraídos do artigo de opinião A. Letra A. Com isso, nossa instituição vai ganhar novo perfil social, étnico e cultural. B. Nossos estudantes serão educados em um ambiente acadêmico que privilegia a diversidade ao invés de ser socialmente segregado e culturalmente monótono. A. Que pronomes
possessivos são empregados nesses trechos. Lembra que são pronomes possessivos? Lembra a música do Michel Teló que eu cantei para vocês. Vamos lá. E a última página aqui com as questões. Letra B. Em que pessoa do discurso estão esses pronomes possessivos? Letra C. Qual é o efeito do emprego dessas marcas linguísticas para o posicionamento do articulista? 10. Agora releia trechos extraídos do artigo B. Vamos ver se aumentei. Letra A. Há razões para acreditar que a política adotada pela USP não alcançará os objetivos desejados e terá implicações desastrosas para a instituição. B. A admissão de alunos despreparados pode ter impactos negativos sobre a capacidade de atrair bons estudantes e bons professores, o que prejudicaria a produção científica da instituição. Observe os adjetivos em destaque. Então, desastrosos, despreparados e negativos. Explique de que forma eles evidenciam o posicionamento do articulista contrário às cotas. 11. Qual é o registro predominante nesses artigos? Registro formal ou registro informal? E por que isso ocorre? Lembrando, mais uma vez, a palavra-chave é USP, para vocês preencherem a lista de presença. Artigo de opinião é um gênero argumentativo escrito por um articulista e publicado geralmente em jornais e revistas, com a finalidade de apresentar o posicionamento de uma pessoa sobre um assunto socialmente relevante e controverso. Para convencer o leitor de suas ideias, o articulista emprega diversas estratégias argumentativas, as quais servem para comprovar a tese sobre um determinado tema, ambos apresentados na introdução. Bom, isso aqui responde algumas questões. Esquematizando, então, o artigo de opinião ele tem o objetivo como apresentar o posicionamento sobre um assunto socialmente relevante. As características são estruturado em introdução, desenvolvimento e conclusão. Lembrando que dentro desse desenvolvimento nós encontramos a tese e os argumentos. E o público-alvo, pessoas interessadas em assuntos contemporâneos, polêmicos e de interesse de todos. Bom, gente, vou ficando por aqui. Dúvidas? Perguntem, tá? Enviem as respostas no Google Classroom e não esqueçam de preencher a lista de chamada. Falei algumas vezes aí a palavra-chave. Um beijo para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.